partir do momento, né, que há a gestação, a partir do terceiro mês, é que a alma ela é acoplada ao embrião. Por que isso daí? Porque a partir do terceiro mês, o embrião ele assume todas as características humanas. E é interessante notar que nesse processo do óvulo, da fecundação, até quando ele assume a característica humana, a partir do terceiro mês, é que a alma é acoplada. Então, o espírito ele entra num estado de animação suspensa, que eu acho que seria a melhor forma da gente descrever o que seria a reencarnação, e aí ele vai aguardar o nascimento dele e começa o processo dele, né? Mas convém também notar que o espírito que já está no estágio mais elevado, ele sabe o que vai acontecer e ele concorda com a vida que ele vai ter, né? Ele sabe quem é o pai, o que ele pode esperar, ele sabe quem é a mãe, ele tem um preparo e ele sabe o que pode ocorrer. Mas é claro que também, quando a criança nasce e já se envolve muito cedo, né, com espiritualidade, quer dizer, ela é atacada, coisas assim desse tipo acontecem, então esse despertar muito cedo da mediunidade traz outros problemas, pode trazer um trauma, pode trazer alguma coisa que possa, de repente, modificar totalmente a vida daquele espírito que, de repente, queria evoluir, entender mais, se compreender e trabalhar dentro da espiritualidade. Mas pode ocorrer a coisa totalmente inversa. Assim como aquele que adquiriu a luz, mas que não estava muito firme, né? Então ele também pode ser subjugado pelas forças das trevas e desencaminhado, né, por um caminho aí pedregoso, difícil, onde o aprendizado dele ou as atitudes dele poderão trazer consequências ruins, né? Inclusive uma maior prisão dentro desse circuito kármico em que ele se encontra com as ligações com os espíritos trevosos. Então, por isso que a gente sempre fala que é importante a gente estar alinhado com as forças da luz. Na Cabala, a Cabala nos diz que 99% as trevas estão tentando falar com a gente. Estão fazendo uma transmissão, como se fosse uma transmissão de rádio, para que a gente se desencaminhe, vamos dizer assim. Eles têm ideias maravilhosas o tempo todo, né? Só que se você seguir por essa, você vai quebrar a cara feio, né? Mas é sempre além de gesto, né? Vai levar uma vantagem, vai fazer alguma coisa errada, ou então eles insuflam ódio. Tudo isso são artimanhas das trevas, mas desde que o homem se permita isso. É muito importante, né? Porque aquele que se mantém firme no reto caminho, ele consegue cortar as influências trevosas e se alinha nesse 1% só que resta com as forças da luz. Só que esse 1% é muito mais poderoso do que o alinhamento com a força das trevas, que é inútil, né? Eles não podem te dar nada, eles só dão ilusão, eles te tomam um bem precioso. Então é assim que acontece, tá? E nesse processo reencarnatório, o espírito, obviamente, ele terá no corpo astral dele todas as influências astrais planetárias que vão ocorrer na data do nascimento dele. Essas influências o seguirão por toda a sua vida e são constatáveis através de um mapa astral muito bem feito, que a pessoa poderá ver os ciclos, as casas e tudo mais, para ter uma compreensão melhor de si mesmo, né? Isso é uma fórmula bastante interessante de entendimento. Por outro lado, além das influências astrais, haverão também as influências kármicas. E essas influências kármicas são um link com o passado, com aquilo que você deixou de fazer, porque você, de repente, ficou estagnado, ou aquilo que você tomou uma má decisão e acabou prejudicando pessoas. Quando você reencarna, esse karma ele aflora de novo. Dificilmente o espírito se livra de uma vez por todas no plano astral. Então, isso volta à tona no plano físico, e se ele estiver livre,
isso não vai afetá-lo muito, ele vai tirar de letra e vai passar por esse obstáculo com muita tranquilidade, né? São os problemas que a vida apresenta para a gente, certo? Mas a parte mais importante desse aprendizado da reencarnação é que nós temos um átomo semente. Esse átomo semente é o elo de ligação, né, com a sua alma, com os seus registros akáshicos, onde estão as experiências de muitas vidas. Então esse átomo semente, ele é acoplado exatamente no chakra cardíaco, né, no coração. E por que ele é acoplado no chakra cardíaco, no coração? Por quê? Porque as sensações de coisas do passado, tá, afetam diretamente no lado emocional. E nada melhor do que um órgão regulador como o coração, tá, que tem ligações íntimas, né, com as nossas sinapses neurais, né, com relação a amor, ou ódio, ou seja lá o que for. Então esse átomo semente, ele é uma maneira de poder ajudar o homem a tomar as melhores decisões. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar daquelas pessoas que falam assim: o meu coração sente que a gente deve fazer tal coisa, o meu coração sente que a gente deve fazer isso. Por que a pessoa fala isso? Quer dizer, o coração sente alguma coisa? É exatamente esta influência benéfica do átomo semente, né? Quando o espírito morre, naturalmente, né, o átomo semente, ele é reacoplado à alma, e todas as influências, e todas as experiências, e todos os conhecimentos adquiridos de vida, né, são conjuntamente acoplados ao restante dos registros, e assim sucessivamente. Para fazer parte da Irmandade dos Magos, inscreva-se como membro do canal no nível Aprendiz ou Superior. Seja bem-vindo.